Turma, vamos lá, muito boa noite a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos novamente, né? Continuamos aqui a nossa matéria e hoje nós vamos iniciar aí ICMS. Antes de iniciar a matéria, eu tenho um recado prévio para dar a todos os senhores, pode ficar online, viu, Léo? O Léo caiu. Eu tenho um recado prévio a dar a todos os senhores. Até então, todas as nossas aulas, eu estava fazendo um vídeo, postando o vídeo, e entrava para a gente discutir a respeito do vídeo e tirar eventuais dúvidas do vídeo, né? Só que eu tive tanto críticas positivas e críticas negativas quanto a isso. Então, para atender a todos, a partir da próxima semana, as nossas aulas, igual está aqui, vai ser a aula igual eu fazia semestre passado, onde eu explico tudo e tiro as dúvidas todas durante a nossa aula. Quem puder assistir e acompanhar, maravilhoso. Quem não puder, vai ficar disponível no YouTube depois para tirar as dúvidas e eventuais questões que precisar. Qual que é a diferença? Que eu não vou fazer aquele vídeo meu mais sozinho, solitário, e postar antes da hora. Toda semana eu vou postar o material no sistema, aula, mas toda semana no nosso horário aqui eu vou explicar a matéria toda e tirar as dúvidas, tá ok? É só para a gente alinhar e estipular essas questões. Outra colocação aqui também, turma, a VA2 eu posto essa semana ainda e mando tudo lá no grupo do WhatsApp para vocês, explicando tudo bonitinho, tá ok? Sem problema algum aí quanto a essas questões. A prova inicial, estou esperando só a confirmação também de data e horário e como que vai ser. Assim que eu tiver, eu já remeto a todos os senhores, tá? Porque várias pessoas já me cobraram isso, tanto no grupo da sala, quanto algumas pessoas no particular também. Então, me comprometo aí, assim que eu tiver um feedback, eu olhar. Mas mais tarde, até domingo, já está tudo esclarecido aqui para os senhores, quanto a essas pendências aí nossas, tá? Alguma dúvida até aí? Tranquilo? Então, beleza. Eu coloquei, na nossa última aula, nós estudamos e terminamos aí o IPVA, estudamos toda a legislação a respeito aí do IPVA e disponibilizei para os senhores lá, agora, essa semana, o ICMS. O ICMS nada mais é do que o último imposto estadual que a gente vai estudar, já estudamos o ITCD, já estudamos o IPVA, e agora vamos estudar o ICMS. Vamos gastar aí de umas 2 a 3 aulas fáceis para a gente fechar a matéria de ICMS, porque a matéria de ICMS é extensa e muito bacana, tá? A primeira questão que a gente tem aqui quando a gente trabalha o ICMS, turma, é justamente a gente falar aqui, né, e trabalhar dentro de sala de aula, aqui justamente as peculiaridades dele. O ICMS está regulado pela Lei Complementar 87 de 1996, como eu coloquei para os senhores, e o ICMS ele é um imposto com maior número de regra constitucional. Então, por isso da complexidade dele, por isso que algumas pessoas, quando falam ICMS, até arrepia. Mas, na verdade, quando a gente aprende as regras constitucionais do ICMS, as outras questões ficam, entre aspas, vamos falar assim, fáceis de serem entendidas, tá? Então, é bem legal a gente focar, e aí meu estudo do ICMS com vocês é principalmente nessas regras constitucionais do ICMS. Então, coloquei lá para vocês no vídeo que o ICMS nada mais é do que o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Intermunicipal, Interestadual e Comunicação. Então, os fatos geradores são serviços de transporte entre estados ou municípios, circulação de mercadoria e também de comunicação. Nós vamos adentrar em cada um desses itens. O primeiro item aí, a gente falando, é justamente a circulação. Quando a gente tem a condição circulação, né, nós temos aí que tem que efetivamente ter a troca da titularidade do contribuinte. Porque a súmula 166, que eu falei com vocês no vídeo do STJ, ela fala que justamente não é o simples deslocamento da mercadoria que vai gerar o dever de se pagar o ICMS, mas a troca de titularidade da mercadoria.
Então, por isso que eu coloquei lá no vídeo para vocês, explicando por que tem algumas lojas que tem um certo nome, uma marca, que a gente chega lá e compra e só pode trocar na mesma loja, não pode trocar em outras lojas. Então, existem razões tributárias muito importantes aí acerca do que acontece com a gente no dia a dia. Tá? Essa é a primeira condicionante. A segunda questão, turma, que a gente tem, já entrando lá no parágrafo 2º, que traz todas as regras constitucionais acerca do ICMS. E o parágrafo 2º do artigo 155, inciso 2 da Constituição, também fala, inciso 1, primeiro, que ele é um tributo, um imposto não cumulativo. O que é não cumulativo e o que é cumulativo? Cumulativo é quando você cumula, ou seja, você considera o que foi pago na cadeia anterior e cobra mais ainda. E o não cumulativo é justamente quando eu aproveito o que foi pago na cadeia anterior para pagar o que devo na minha cadeia. Então, lá no vídeo, eu abri uma simulação para vocês, coloquei lá que tem um milho que sai, é produzido óleo, que o óleo é produzido, transformado num lubrificante, o lubrificante vai para o atacadista, do atacadista para o supermercado, do supermercado para o consumidor final. Então, nós temos várias cadeias tributárias. E o que é ser não cumulativo? É que na hora que um contribuinte, vamos supor, o produtor lá do óleo tem que pagar o ICMS, ele vai abater todo o ICMS da matéria-prima que ele comprou na cadeia anterior. Porque quem fabricou o óleo compra, vamos supor, quem fabricou o lubrificante, vamos supor que compra vários insumos para fabricar os lubrificantes. Um dos insumos é o óleo. E quando ele compra o óleo, ele compra o óleo e recebe uma nota fiscal. Ele como comprador e quem vendeu para ele, o vendedor. E na nota fiscal sempre vem escrito lá, paguei 10 mil, mas veio R$ 1.000 de ICMS. Então, quando ele tiver a venda dele, tiver que pagar lá, vender por 20 mil e tiver que pagar 2 mil de ICMS, ele vai abater o que foi pago na cadeia anterior. Então, seria 2 mil menos 1.000, ele vai recolher a diferença, que é 1.000. Então, isso que é ser não cumulativo. Você aproveita sempre o que foi pago na cadeia anterior. Depois, o inciso 2 vem e fala das questões das isenções nas cadeias tributárias do ICMS. Professor. Oi. Tem como só repetir? É porque até essa era a minha dúvida que eu tinha assistido a aula. Mas como o senhor já explicou, só que eu ainda fiquei com essa dúvida nessa etapa de abatimento. Só pode repetir, por favor? Dando um exemplo, que aí facilita. Tá, vamos lá. Deixa eu só fechar o raciocínio, que daqui a pouco eu vou abrir aquele exemplo nosso, e aí as dúvidas a gente vai trabalhando. Pode ser? Não, fechou. Pode ser. Pode ser? Aí vem eu só fecho o raciocínio aqui e a gente começa. Aí vem o inciso 2 e fala que o ICMS ele pode ser concedido isenções tributárias. São isenções no início da cadeia, no meio da cadeia e no fim da cadeia. Né? E lá eu vou mostrar, e mostrei para vocês, vou mostrar de novo aqui, que quando é no início da cadeia, não tem diferença nenhuma para o consumidor final no valor do produto. Quando é no meio da cadeia, o produto fica mais caro, e quando é no fim da cadeia, o produto fica mais barato. Isso eu vou mostrar para vocês. Por que isso acontece? É questão de prova, é questão de OAB fechada e aberta, e é questão de prova de direito tributário essa situação. E como é que se dá essa situação, professor? Vamos lá. Vem uma questão e fala assim, o governador do estado X solta uma propaganda e fala que concedeu isenção em vários produtos da cesta básica. Com base nessa propaganda, e aí, por ter dado isenção em vários produtos da cesta básica, os produtos ficaram mais baratos ao consumidor. Com base nessa propaganda, informe se ela é verdadeira, falsa ou depende. Qual que é a resposta adequada? Depende. Por quê? Porque você tem que explicar. E como que você vai explicar? Inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. Por quê? Você tem que falar que se for concedida a isenção no início da cadeia, o preço lá no final da cadeia não vai ser modificado. Vai ser a mesma coisa.
Se a isenção for concedida no meio da cadeia, vai zerar os créditos anteriores, eu não tenho o que abater, e aí o produto vai ficar mais caro. E somente se o produto for concedido isenção no final da cadeia tributária, ou seja, quando vai para o consumidor final, que o produto vai ficar mais barato. Isso eu vou abrir daqui a pouco e explicar de novo para vocês. Mas é isso que a gente explica e isso que a gente usa na hora das provas. E o inciso 3 do parágrafo 2º do 155, que a gente está trabalhando, vem e fala que o ICMS poderá ser seletivo. O que é princípio da seletividade, gente? Tributar de forma mais onerosa o que é supérfluo e de forma menos onerosa o que é essencial. Tá? Então, nós temos justamente isso dentro do nosso sistema e dentro do nosso parâmetro. Como é que eu vou decorar? Você não vai decorar, porque senão você vai errar na hora da prova. Por quê? Porque o ICMS ele poderá ser seletivo. Né? O IPI, que é federal e a gente ainda vai aprender, ele tem que ser seletivo. E aí é só você lembrar no semestre passado, quando a gente fez tributário 1, que teve aquela matéria lá que a gente fez a VA1, e que você pegou sua conta de luz, e só de conta de luz hoje que a gente paga de ICMS é 30%. E aí quando a gente pensa, poxa, 30% é muita coisa, é quase 1/3, né, da conta. E a luz é extremamente essencial para a gente hoje viver. A gente pode sobreviver sem luz, mas viver fácil a gente não consegue, não. A gente entra num estado de caos violento. Então, você vai lembrar da conta de luz e vai lembrar o ICMS extremamente caro que pagamos na conta de luz e vai lembrar que isso é uma faculdade. Se é faculdade, o ICMS ele pode ser seletivo. Tá ok? Essas são as questões. Agora, vamos abrir aí para as discussões. Giovanni, vai lá, puxa a roda aí e me fala aí. Qual que é a sua dúvida? É só explicar de novo esse critério de compensação nas etapas igual, comprou o óleo, fabricou o produto, repassa. Esse valor do ICMS, ele é abatido ou repassado? Essa que é a minha dúvida. Então, vamos lá. E essa parte de isenção também. Tá, joia. Então, vou abrir aqui para os senhores e compartilhar novamente a tela com vocês. Só fechando as telas aqui de processo, porque senão... Todos vocês estão vendo minha tela aí, não estão? Sim. Sim. Espera aí. Estão vendo aqui, não estão? Ok. Como que é essa questão e como que é essa cadeia aqui, turma? Eu tenho a primeira etapa, que eu produzo milho. O milho produzido é vendido para a segunda etapa, onde ele é transformado num óleo. A empresa que transformou em óleo vende para uma empresa que vai pegar esse óleo, trabalhar este óleo e transformá-lo num lubrificante. Depois, essa empresa do lubrificante vai vender para uma outra empresa que vai ser uma atacadista. Essa atacadista vai vender para supermercado e o supermercado vai vender para o consumidor final. Correto? Até aí, todo mundo entendeu essa lógica? Ou seja, eu tenho um produto que cada vez ele vai sendo trabalhado e cada vez ele vai sendo comercializado entre uma empresa e outra empresa. Até aí, ok? Então, joia. Qualquer coisa, abre o áudio, gente, e me interrompe, tá? Para a gente conseguir explicar de uma forma legal isso aqui. Nessa primeira etapa, vamos supor, a empresa A, que produziu o milho, vai vender o milho para a empresa que vai transformar o milho em óleo. Quando ela vende, a empresa A vai emitir uma nota fiscal de venda, onde o vendedor na nota fiscal vai ser a empresa A e o comprador vai ser a empresa B. Ok?
Não vamos pensar o valor da venda, não vamos pensar o valor de nada. Vamos pensar só que nessa primeira hipótese aqui, nós tivemos um ICMS devido de 2. Então, vendeu lá o produto a 10, como exemplo, e vai ser destacado lá o ICMS na nota fiscal de 2. Aí, a empresa do óleo vai pegar o milho, vai transformar o milho num óleo e vai vender agora a segunda empresa, a B, para a empresa C. Ou seja, a empresa na cadeia anterior, quando ela compra o milho, ela constava na nota fiscal como compradora. Agora ela pegou o milho, transformou em óleo, e agora ela vai vender o óleo. Então, a relação dela não é mais com a empresa A, vai ser com a empresa C. Então, a empresa B agora vai emitir uma nota fiscal para a empresa C. E nesta nota fiscal, vamos supor que o valor do ICMS dê 6. Ok? Vai estar lá destacado. Vendeu o óleo a tantos reais, mas de ICMS é 6. A empresa B vai ter que pagar 6 mais 2 ou apenas 6? Essa é a lógica. O que é o princípio da não cumulatividade? Eu não cumulo o 2 com mais 6. Uma vez que a empresa B tem que pagar 6, e ela teve uma cadeia anterior, a qual ela comprou o milho, e o milho já veio com 2, o que ela vai recolher agora desses 6 vai ser o diferencial. Então, ela está pagando 6, porque na nota fiscal está constando lá 6 bonitinho, mas ela está apenas recolhendo a diferença da cadeia anterior. Então, ela vai recolher o quê? 6 menos 2, que é igual a 4. Entendeu? Então, o princípio da não cumulatividade é você sempre aproveitar o que foi pago de ICMS na cadeia anterior e recolher essa diferença quando você tem que pagar o ICMS. Entenderam quanto a isso? Alguma dúvida até aí? Abre o áudio e fala, fica à vontade. Professor, eu confesso que eu ouvi seu vídeo 2 vezes, li o material e não entendi, mas agora eu entendi. Porque eu estava muito presa naquele negócio, não, mas ele vai repassar esse preço, e não entrava na minha cabeça, agora está claro. Entendi. Ficou tranquilo agora, turma? Todo mundo? Perfeito. Esse é o princípio, tá, da não cumulatividade. Então, nesse exemplo aqui desenhado para vocês, o ICMS total vai ser de quanto, turma? 2 mais 6 mais 10 mais 20 mais 30 ou só 30? 30. Por quê? Porque eu sempre aproveito nas cadeias anteriores. Então, aqui tem que pagar 2. Tem cadeia anterior? Não, eu não desenhei nenhuma cadeia anterior, então ele vai ter que pagar 2. Vendeu para essa e essa tem que pagar 6. Ela vai recolher 6? Ela vai recolher 6 menos 2, que é a cadeia anterior, e vai pegar o diferencial, que é 4. Agora, a próxima cadeia vai gerar um ICMS de 10. Essa empresa vai pagar 10? Não, porque quando ela comprou já veio com destaque na nota fiscal de 6, então vai ser 10 menos 6, ela vai recolher a diferença, que é 4. Assim sucessivamente. Perfeito? Dúvidas? Beleza. Agora vamos piorar aqui. Quando a gente piora e entra no inciso 2 do parágrafo 2º, ele vira e fala o seguinte, que poderá ser concedido benefício fiscal para isentar o ICMS. Então, vamos supor, gente, que nessa primeira fase aqui da cadeia, o ICMS é de 0, não é mais de 2. Ok? O que vai acontecer na prática? Essa empresa que comprou o milho para transformar em óleo vai comprar, entre aspas, mais barato, mas não vai ter nenhum crédito para aproveitar. Então, quando ela vender e tiver que pagar 6, ela vai ter que recolher 6 ao todo, porque ela não tem o 2 lá da cadeia anterior. O que isso nos representa? Isso traz uma definição para a gente
que quando um crédito, uma isenção, uma não incidência do ICMS é concedido bem no início da cadeia, o preço final aqui não vai mudar do produto. O que mudou? Aqui, quando o cara comprou o milho foi um pouquinho mais barato porque não tinha ICMS nele. Mas quando ele produziu o óleo e foi vender o óleo e teve que recolher um ICMS de 6, ele não tinha lastro, ou seja, a cadeia anterior dele não tinha crédito nenhum de ICMS para ele abater. Então, aqui o produto já começa a ter o preço normal. Entenderam a lógica? Ou seja, quando eu concedo um benefício tributário bem no início da cadeia, o consumidor final não é beneficiado, porque não vai ter alteração do custo do produto e nem da tributação. Certinho até aí? Beleza. Agora vamos... primeiro recebe esse benefício, né? Como exemplo, qualquer um pode ter algum tipo de benefício. É isso que a gente está... nesse exemplo. Nesse exemplo, que eu estou falando é só o primeiro. Agora, vamos mudar o exemplo. O exemplo é esse último aqui, ó. O supermercado, quando compra do atacadista, ele tem isenção. Ele não vai ter que pagar 30 lá de ICMS. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai comprar um produto mais barato. Por que ele vai comprar um produto mais barato? Porque a carga tributária de CM, em vez de ser 30, vai ser 20. Porque aqui está zerado. Entendeu? Ou seja, quando eu tenho um benefício tributário concedido no final da cadeia, quem que é beneficiado com a história toda, turma? O consumidor final. Por que ele é beneficiado? Uai, gente, eu vou comprar um lubrificante de carro e esse lubrificante, se na cadeia tributária dele toda teve um ICMS de 20, ele vai custar alguma coisa mais 20. E se na cadeia tributária dele teve um ICMS de 30, ele vai custar a mesma coisa mais 30. Logo, quando você tem um benefício tributário concedido no final da cadeia tributária, ou seja, quando nós, consumidores, vamos comprar o produto, quem que é beneficiado? O consumidor final. E qual que é a consequência disso? O produto fica o quê? Mais barato. Entenderam? Professor, dando um exemplo aí da quarta etapa, vamos supor que a isenção fosse do atacadista. Calma. Deixa eu terminar a última etapa. Entenderam a primeira etapa, no início da cadeia, e entenderam no final da cadeia, todo mundo? Tem dúvida? Do início ou do fim? Perfeito. Vamos lá agora para a dúvida da Marcele. Agora, eu estou dando um benefício aqui de zerar o ICMS nesta cadeia aqui do atacadista, igual a Marcele pediu. Né? Ou seja, a primeira cadeia pagou 2, a segunda vai pagar 6, quando ela for recolher os 6, ela vai abater 2 da cadeia anterior. A terceira vai pagar 10, quando ela for pagar 10, ela vai abater 6 da cadeia anterior, correto? Aí vendeu para a quarta etapa. A quarta etapa vai pagar 0. Tudo bem? Ok. Só que aí o atacadista vai vender para o supermercado e o supermercado vai pagar o quê? 30. Qual que é a nota fiscal que o supermercado pode ter para poder aproveitar? Só da cadeia anterior, porque quando o atacadista vendeu para o supermercado, o atacadista foi o vendedor e o supermercado foi o comprador. O supermercado sabe que antes do atacadista existia crédito? Não, porque o único documento fiscal que o supermercado tem é da compra pelo atacadista. Então, se eu zerei o ICMS no meio de uma cadeia tributária, o que vai me causar? Um problema, porque eu não vou ter crédito para bater. E aí, quando o supermercado tiver que pagar 30, ele não vai ter nada para bater, porque na cadeia anterior foi zerado,
E aí o produto vai ficar o quê, gente? Mais caro. Uai, professor, por que mais caro? Porque esse crédito de 10 aqui, ele vai deixar de existir para ser abatido aqui. Então, quando eu tenho um benefício tributário concedido no meio de uma cadeia, a consequência disso é que o produto vai ficar mais caro. Por quê? Alguém lê para mim artigo 155, inciso 2, do parágrafo 2º, por gentileza. Da Constituição. Lê todo mundo junto, não, porque senão não dá para entender, não, hein? É da Constituição, né? Isso. Artigo 155. Parágrafo 2º e inciso 2. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação, a. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Olha só, o A. Se eu tenho isenção aqui no início, não vai me gerar crédito para as próximas operações. Continua. B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Olha só, gente. Se eu zerei aqui o atacadista, né? E agora, na próxima etapa, eu tenho que pagar 30, vai me acarretar o quê? A anulação das cadeias anteriores. E por que anulou? Porque eu não sei, eu não tenho documento fiscal, turma, para saber o que foi as operações anteriores. O único documento fiscal que o supermercado vai ter é a compra pelo atacadista, que na nota fiscal vai estar zerado lá, o ICMS. Então, ele não tem o que abater. Entenderam a lógica? Eduardo, a Pode dúvida falar. que eu estou vendo aí que o pessoal está tendo é porque cada vez que esse produto circula, que ele passa por um fornecedor diferente, gera-se um novo DANF, um novo número diferente, por isso que tributa novamente. Essa que é a dúvida, a cada vez que modifica. Perfeito. Porque eu estou falando numa circulação de mercadoria. Toda vez que um produto sai de um lugar e vai para outro, e muda-se o proprietário do produto, gera um novo ICMS, porque o produto ele é comercializado e vai gerar um novo ICMS. Se for pelo princípio da não cumulatividade, este ICMS novo que vai gerar, eu abato com o da cadeia anterior. É justamente isso. Então, quando eu desenho uma cadeia produtiva, é justamente a gente entender, eu tenho um produtor do milho que foi lá, plantou o milho, vendeu o milho para uma empresa que vai transformar o milho em óleo. Aí a empresa que transforma o milho em óleo vai lá e vende o óleo para outra empresa que vai pegar esse óleo e trabalhar ele e transformar em lubrificante. Aí a empresa que produziu um lubrificante de carro vai lá e vende para um atacadista do estado de Minas Gerais todo esse lubrificante. Aí esse atacadista vende esse lubrificante para 5 redes de supermercado. E cada supermercado vende para o seu consumidor final. Quem paga a conta de tudo sempre somos nós, meros mortais consumidores. Mas é importante a gente entender toda essa cadeia tributária aqui. Ficou mais claro, turma? Dúvidas? Eu consegui entender. Então, se isentar no meio, o último ali paga a totalidade, né? O último vai pagar a totalidade, só que o produto vai ficar mais caro. Por quê? Porque os benefícios anteriores e aqueles créditos anteriores, eles foram o quê? Zerados. É o que a linha B fala. Que quando eu tenho um benefício no meio da cadeia, zera-se os benefícios, os créditos anteriores. Então, quer dizer que o produto vai ficar o quê? Mais caro. Eu posso falar que se ele for isentado o último, a última empresa, ele recolhe o mesmo valor da anterior? Exatamente. Na verdade, ele não vai ter o que recolher. E se ele não vai ter o que recolher, quando ele vender para o consumidor final,
o produto vai ser mais barato. Se a última cadeiazinha for zerada, o preço do produto, consequentemente, para o consumidor final vai ser o quê? Mais barato. Porque você tem que lembrar, é a mesma coisa. Eu fui lá nas Casas Bahia e comprei um micro-ondas. Paguei R$300 no micro-ondas. Você pegou a nota fiscal, lá vai estar escrito. Dos R$300, você pagou R$50 de ICMS e R$30 de IPI. Dos 300, quando as Casas Bahia te receber os R$300, ela tem que pagar 50 que você está pagando de ICMS e 30 de IPI. Agora, vamos supor que as Casas Bahia, quando vende isso para a gente, consumidor final, não tivesse que tributar esses R$50 de ICMS, e fosse só o ICMS da Philips para as Casas Bahia, que fosse 30. Consequentemente, o micro-ondas, ao invés de ser vendido a 300, ele ia ser vendido, vamos supor, a 280. Porque ela ia ter o mesmo lucro, o mesmo benefício, e em vez de recolher 50 de ICMS, ia recolher só 30. Entendeu? Entendi. Deixa eu pegar aqui, quer ver? O Gabriel colocou assim: como funciona no caso de lojas em fronteiras de estado? Sem mudar a titularidade do produto, mas deslocando entre estados. Aí existe o ICMS entre estados, que a gente ainda vai trabalhar, tá? Que existe uma alíquota média e toda uma tabelinha próxima, isso capítulo da próxima aula, tá, Gabriel? Aí depois você coloca assim, mas ainda há o repasse embutido do ICMS pago nas transações anteriores. O desconto ao consumidor final será pequeno, sim, mas o que é importante entender é que se o crédito, se o benefício for concedido na última etapa, o produto para nós, consumidor final, sempre vai ser mais barato. Professor, Ok? mas na prática não tem, não tem? Tem sim. Tá? Você sabe falar algum produto? Tem exemplo. Você tem aí algumas questões que nós vamos ver, inclusive, de quando o produto que é comprado, ele pode ser comprado para metade de uma cadeia produtiva, ou seja, para ainda continuar sendo produzido, ou ele pode ser comprado para um consumo final. Então, existe essa diferenciação. Então, exemplo, eu vou comprar um açúcar cristal. O açúcar cristal, se ele for comercializado para ser vendido para o consumidor final, pacote de 5 quilos de açúcar, ele vai ter uma tributação específica. Se o açúcar cristal for vendido por uma fábrica que produz refrigerante e vai usar esse açúcar como insumo para a produção do refrigerante, ele vai ter uma tributação Y. Então, sobre o mesmo produto, a depender das finalidades que você vai dar ao produto, e se ele vai para consumidor final ou para intermediário, a tributação vai ser diferente. Então, por isso que existe esse tanto de regrinha que o povo fica doido com ICMS. Porque, na verdade, o que a gente precisa entender é todas essas regras constitucionais. Mas dentro do mesmo produto, você tem N alternativas para tributar. Então, exemplo, a laranja produzida no campo, se ela for vendida para o Ceasa é um ICMS, se ela for vendida para uma fábrica de laranja do mesmo estado é outra, se for para outro estado é outra, e assim sucessivamente. Mas isso tudo eu vou trabalhar ainda com vocês. Certinho? Dúvidas? Eu adoro ICMS. Deixa a gente careca. É cheio de regra. Tem jeito de atenção, né? Mas é bacana pra caramba. Agora, Ok. a lei complementar. Pode falar, A lei Léo. complementar que institui o ICMS quando o estado é fronteiriço com outros estados, a lei complementar que institui o ICMS, por exemplo, Minas, Bahia, não é a mesma que institui Minas, Rio. A lei complementar, Minas, São Paulo. a lei complementar é uma só, é 8796. E na próxima aula nós vamos falar dessa mudança de alíquotas entre estados e vamos falar também, Léo, dessa alteração e o que tem que ser respeitado e quem regula isso, que é o CONFAS, que é o Conselho da Fazenda Nacional. Mas as regras
são diferentes entre estados. E cada estado tem a sua legislação própria, considerado o que a lei complementar, que é a 87 de 96, fala como regra geral para todos os estados. Tá? Todos eles têm uma subsidiária. Todos eles fazem a sua lei própria, respeitada a lei complementar 87 de 1996. Mas no caso do tributo ser com alíquota diferente, e, por exemplo, ele vai atravessar aquele estado, um produto vai passar por Minas Gerais que vai lá para a Bahia, por exemplo. Nesse intervalo, ele vai mudar de mãos para chegar até a Bahia. Vai ocorrer uma tritributação aí. Uma do Rio para Minas e a outra de Minas para Bahia, um exemplo. Certo? E se o receptor baiano lá reclamar, falar, pô, vocês estão me cobrando mais caro aqui, cobrando mais barato o outro lá, e aí ele quiser acordar isso aí. Exatamente. E aí nós vamos ver que existe um programa, existe todo um sistema da Receita Federal junto com as receitas dos estados, que se chama Sintegra, depois vocês jogam no Google aí, que é um sistema integrado de todos os estados para fins de ICMS. Mas isso, quando eu for falar os diferenciais de alíquotas entre estados e a guerra que existe do estado, que é essa sua indagação, eu explico melhor. Porque senão eu vou causar confusão na cabeça de vocês hoje. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Mais alguma dúvida dessas questões de isenção, de não incidência, de não cumulatividade e de princípio de seletividade? Professor, eu tenho uma assim, achei aqui no meio do texto, o senhor falou que na doação incide o ICMS e o ITCD? Tá, vamos lá. Se cair o link, eu mando um novo, tá, turma? Não preocupa, não. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Aliás, eu vou fechar o link e mandar um novo, que aí a gente começa já a discussão mais tranquila. Um minutinho, gente.